Então eu estou aqui na mata ciliar do Arroio Schmidt, né, dentro de um dos principais parques do nosso município. E do outro lado, então, nós temos o espaço do Centro de Educação Ambiental, Centro Municipal de Educação Ambiental. E a proposta é que da gente falar um pouco sobre como se vive a educação ambiental, como nós pensamos a educação ambiental como um coletivo que trabalha numa instituição escolar, que dá apoio a outras instituições, mas que vive um cotidiano pensado a partir dos olhares para a natureza, dessa relação da criança, da natureza e do homem, né? Então, nós pensamos que a educação ambiental ela tem que estar ligada ao cotidiano. E qual que é esse cotidiano, né? Um cotidiano ligado ao contexto. Então, onde eu estou? Eu estou do lado do arroio que passa do lado da escola. Então, muitas vezes a gente não para pensar e desconecta essa realidade dos conteúdos, e assim nós não temos uma educação ligada a, aos, ao cotidiano das crianças. Então, nós pensamos que a educação ambiental ela não está apenas ligada a nós termos uma horta e a criança ali plantar, mas o ato de plantar ele é importante, mas é muito mais que isso. Qual a relação que essa horta tem com a escola, com os funcionários da escola, com a gestão da escola, como que o jardim da escola faz sentido para a escola, como que as crianças estão se relacionando com as plantas que tem ali, com as plantas que estão crescendo, que não é só aquele pé de alface, como que as borboletas, em que estações do ano, em que momento que as borboletas estão ali, como a gente planejar trabalhar o cotidiano da escola e não as atividades específicas. Então é isso que o nosso coletivo tenta fazer, sempre ligando o homem à natureza, né? Então o homem tem que fazer parte dessa natureza. Agora eu tô de jaqueta aqui, tô com casaco porque tá frio. Então é a natureza, né? E eu nos conectando no dia a dia, e muitas vezes a gente não utiliza isso, e é isso que também levou o nosso distanciamento da natureza. Então é por isso que estamos hoje falando de educação ambiental, porque o homem em algum momento se desconectou. Então acho que o nosso coletivo ele pensa muito isso, nós como professores conectados com essa natureza, para poder então nos conectarmos com os alunos, e então nessas relações do eu, do outro e do ambiente, e vivendo então um processo pedagógico. E uma educação que esteja interligada, os conceitos interligados. Se a gente olhar para o cotidiano da escola, a gente fala muito da ideia da interdisciplinaridade. E aqui é o que a gente tenta fazer também como coletivo. Nós trabalhamos então por várias temáticas, grandes temáticas, e aí nessas temáticas a gente vai então trabalhando como fios condutores dos conteúdos que nós precisamos fazer com que os alunos experimentem. Não é só atividade, mas sim a ideia de experimentar as vivências, utilizando então dos vários conteúdos que visitam e permeiam o conhecimento. Pessoal, eu estou aqui na Agrofloresta do Semeia e estou aqui para falar com vocês um pouquinho sobre a agricultura. A agricultura é a arte de cultivar o solo, e quando se cultiva o solo a gente produz alimentos, tá? E essa produção de alimentos é interessante que ela aconteça em harmonia com a natureza. Muito bem. A agricultura, ela pode ser feita de diversas maneiras. Então vou citar para vocês alguns exemplos de agricultura que tem essa preocupação em produzir alimentos e preservar a natureza. Nós temos a agricultura biodinâmica, nós temos a agricultura orgânica, nós temos a agricultura sintrópica, a agricultura agroecológica. E é dessa que eu vou falar para vocês um pouquinho, tá? Então nós temos aqui, pessoal, um canteiro, tá? Seria um canteiro agroecológico, tá? A agroecologia, a gente pode trabalhar dentro dela com diferentes temáticas. Por exemplo, biorrepelentes. Se eu tiver um inseto que está atacando
as minhas plantinhas aqui da horta, eu posso produzir um biorrepelente para afastar esse inseto e não matar ele. Tá? Outra coisa interessante que a gente pode trabalhar dentro da agroecologia são os biofertilizantes, que são adubos naturais que a gente pode produzir. Tá? Aqui, se vocês observarem esse canteiro, ele tem uma cobertura. Essa cobertura nós chamamos de cobertura morta. Tá? Se vocês observarem, é o que? Grama. Tá? Grama do nosso pátio. Mas não precisa ser apenas grama, pode ser folhas. É interessante que a gente consiga recolher as folhas das árvores. Estamos no outono. No outono costuma cair bastante folhas. Recolham elas, guardem em um determinado espaço para ir usando conforme a sua necessidade. O que tem de importante nessa cobertura morta aqui sobre o solo? Tá? O solo, pessoal, ele é um organismo vivo. E como organismo vivo, ele precisa de proteção. Vamos pegar como exemplo nós, humanos. Tá? No inverno, quando é frio, a gente se agasalha. Tá? No verão, quando é muito quente, se você vai se expor ao sol, o que você passa sobre a sua pele? Um protetor solar. Está se protegendo. Da mesma maneira, o solo, como organismo vivo, ele também precisa de proteção. E essa cobertura morta aqui, ela está dando essa forma de proteção. E como é que eu posso trabalhar, então, a educação ambiental aqui? De várias maneiras, tá? Levando em relação à questão do consumo de água. Esse canteiro aqui, será que esse solo aqui, ele retém mais água ou ele perde água com maior facilidade? Então, é um experimento interessante para se fazer. Tá? O que mais eu posso trabalhar com a cobertura morta? Temperatura. Tá? Posso medir a temperatura superficial desse canteiro. Tá? Posso fazer a medição dessa temperatura lá embaixo no chão, colocar o termômetro aqui dentro. Posso fazer isso no inverno, posso fazer isso no verão para ver as diferentes temperaturas, tá? Além do mais, pessoal, essa cobertura morta aqui, ela vai aos poucos entrar em um processo de decomposição e vai se transformar em adubo. E aí a gente pode também fazer outra observação muito legal e interessante. Se a gente começar a mexer aqui, a gente vai começar a ver que vai surgir alguns insetos, alguns invertebrados de pequeno porte, tá? Então é interessante a gente começar a observar, tentar descobrir quais são esses animais que estão aqui, o que é que eles estão fazendo aqui, qual é a importância deles estarem aqui, né? A gente também pode observar a presença de fungos. Olha aqui, um fungo, né? Ele está fazendo o processo de decomposição, de transformação dessa matéria orgânica, que futuramente tudo isso aqui, toda essa cobertura morta aqui, irá se transformar em adubo para as plantinhas que nós plantaremos aqui nesse canteiro. E falando em agricultura e em agroecologia, a gente não pode esquecer dos insetos polinizadores. São de extrema importância. Sem eles, não tem como produzir boa parte dos nossos alimentos. E aqui tem um exemplo para dar para vocês, que é uma abelha, tá? Uma abelha que não tem ferão, ela não vai picar, então não tem problema nenhum das crianças se aproximarem dela, né? Aqui nós temos uma espécie chamada de mirim, tá? Popularmente chamada de mirim boca de sapo. Então esses insetos, eles são extremamente importantes para que aconteça a polinização e assim a produção de alimentos. Bom, pessoal, e nessa lógica
né, de interações entre seres vivos, como as abelhas e as flores, que o prof. Sérgio acabou de comentar, né? Como é que a gente pode estar pensando também em observar essa diversidade em espaços do nosso cotidiano escolar, como a horta, os canteiros, os pequenos jardins, né? O que a gente pode estar observando nesses locais? Bom, se com pequenos materiais, por exemplo, como a lupa, materiais simples ou até mesmo adaptado, como a lupa de água já conhecida, podemos estar observando verdadeiros micromundos de relações ecológicas, e utilizar esses espaços como ferramenta com nossos alunos. Então, observando pequenos animais no solo, sobre as plantas, a interação deles, como ocorre essas interações entre estes seres vivos, qual a importância delas para estes ambientes. Tudo isso a gente pode estar, então, observando e trabalhando no cotidiano com nossos alunos. Pequenos micro-organismos, né, sobre as folhas, que tipo de interação ocorre aqui, por exemplo, nessa folha do aipim, com essas verrugas. Olha que interessante, né? E também outras hortaliças, até mesmo as flores, né, que tanto chamam a atenção das abelhas, tanto das abelhas como das borboletas, e tudo isso está lá. No cotidiano da escola, a gente pode estar, né, trabalhando com os nossos alunos diariamente. Outro pequeno espaço, pessoal, do nosso cotidiano escolar, como os jardins, apresentam outras possibilidades, como, por exemplo, a forma das folhas, né, as suas texturas, a beleza que a gente pode observar e despertar a sensibilidade dos nossos alunos. Né? Até mesmo detalhes pequenos que às vezes passam desapercebidos no nosso dia a dia, como a presença dos fungos, também. Será que através de simples seres vivos como esses, a observação deles, não podemos estar trabalhando também as estações do ano, né? Vejam a germinação também, né? Um pezinho de mamão aqui, nesse simples espaço, pequeno espaço produtivo, as folhas secas no chão, também com seus formatos diferentes. Vejam só as cores vibrantes, coisas que despertam a curiosidade, né, e o interesse dos nossos alunos e podem estar aí, fazendo a gente ter várias ideias no nosso dia a dia. Então, pessoal, nós não poderíamos deixar de falar em educação ambiental sem falar no brincar. Brincar com a natureza, na natureza. Mas não é só aquele brincar de ir lá no pátio, botar o pé na grama, mas de sentir. Sentir a natureza, sentir que ela é viva, que ela é orgânica, que aqui dentro circulam fluidos. O mesmo que circula aqui, corre também por dentro da gente. Então a gente tem que mostrar para os alunos, fazer eles se reconectar com a natureza, percebendo o quanto ela é bela, o quanto ela tem a nos oferecer, que nós somos parte dela. Não adianta a gente ficar parado, sentado e não sair. De repente, lá do lado da escola, tem um arroio ou tem uma árvore, onde o aluno pode explorar tudo aquilo que a gente já falou antes, de uma maneira divertida, através do brincar. O brincar, né, e realmente sentir como é que é essa natureza, que ela está viva ao redor de nós. E aproveitando todo o cotidiano da escola, pode ser às vezes uma calçada cheia de bloquetos, mas lá tem um capinzinho que está saindo. É a natureza que está dando o seu recado ali. E a gente pode trabalhar com esse cotidiano a educação ambiental e fazer o aluno se reconectar com a natureza.
fazer os alunos sentir, ter as sensações. Como é que é a terra? Como é que é o solo aquecido pelo sol? E aqui embaixo, ele está gelado ainda. Isso é a natureza, né? O vento, sentir o vento. Hoje não tem vento, ontem tinha muito vento. Então por que a gente fica com uma sensação de mais frio quando tem esse vento, quando não tem, o sol vem e nos aquece? Então fazer os alunos refletir sobre isso, pensar sobre isso, sobre como é a natureza, como ela é dinâmica, como ela é viva. A natureza ela é viva e a gente precisa mostrar essa vida para os alunos. Então, pessoal, a gente conseguiu ver um pouquinho nos nossos espaços e nesse cotidiano que eu comecei falando para vocês que é a educação ambiental para nós. Então, vocês conseguiram passar um pouquinho por esses espaços, pelo nosso coletivo de professores, e eles falaram a partir das nossas vivências. Então, tudo que foi pensado, que foi falado e que vocês viram é resultado do nosso planejamento, do nosso estudo e das nossas vivências com os nossos alunos. Então, esperamos ter ajudado um pouquinho com essa ideia de como pensar a educação ambiental nas nossas instituições de ensino.